Olá, meus amores, bom dia! Como é que você está? Mais um dia aqui conosco no Pétalas do Espiritismo, mais um dia de aprendizado, mais um dia que nós temos a oportunidade de agradecer a Deus por nos permitir mais um dia de vida. Nem todos têm esta oportunidade que nós estamos tendo, de acordar, de ter um dia de trabalho, um dia de vida, um dia que cabe a nós fazer dele um dia mais alegre, um dia mais feliz. Então seja bem-vindo sempre ao Pétalas do Espiritismo. E hoje nós vamos estudar a questão 199 do Livro dos Espíritos. Estamos ainda conversando sobre a sorte das crianças depois da morte, lá no capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos. E aqui Kardec questiona, na questão 199, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Respondem os espíritos: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar, e sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Na pergunta 199A, Kardec questiona: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Resposta: recomeça outra existência. Kardec faz aqui uma observação. Vamos ler e depois nós vamos comentar. Ele comenta, ele observa: se uma única existência tivesse o homem e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano de que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna e com direito se acharia isenta das condições às vezes tão duras a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor, para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos podem se queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não racional considerar-se-á a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Alguns não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos de que todos os lados se lhe dão? A lei civil as absolve de seus crimes, absolve, né? Aqui está escrito absolve, mas as absolve dos seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão os instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Interessante essa pergunta, meus amigos, porque, primeiramente, a espiritualidade nos fala que existem razões para que a criança, para que o espírito desencarne na fase infantil, que pode ser o complemento de uma existência anteriormente interrompida antes do tempo, como, por exemplo, no caso de suicídio, onde as pessoas deveriam viver um número de anos e, por conta do suicídio, vivem menos, e numa reencarnação subsequente, eles podem vir apenas para completar aquele tempo que necessitariam ter vivido na existência anterior e não o fizeram. E pode ser também uma provação ou uma expiação para os pais, para o espírito que está reencarnando, ou ainda
para ambos. Tá? Então, muitas vezes a expiação, a prova é da criança e os pais se voluntariam para ajudar aquela criança que precisa, aquele espírito que precisa passar por aquela necessidade. Muitas vezes a prova e a expiação é dos pais e não da criança, mas o espírito da criança também se voluntaria para ser essa criança que vai oportunizar a situação que eles precisam para crescer. E ainda pode ser uma necessidade evolutiva para ambos, tanto para pais quanto para crianças. Claro que aqui ele diz o que acontece com as crianças após a morte, recomeça outra existência. Todos nós teremos a oportunidade de outra existência enquanto não chegarmos à perfeição. Em algumas situações, essas crianças, em menos tempo, mais rapidamente, retornam ao corpo físico para continuar o processo evolutivo. Outras ainda permanecem um tempo no plano espiritual, estudando, crescendo, se desenvolvendo para uma nova reencarnação. O mais importante é nós termos a consciência de que o fato da criança ter desencarnado na fase infantil não significa que é um espírito menos ou mais evoluído. Significa que ele vai ser sempre o somatório de todas as suas personalidades, a somatória de todas as suas existências. Se já viveu mais, tem mais oportunidades, teve mais oportunidades de crescer e de evoluir, será um espírito mais evoluído. Caso contrário, um espírito menos evoluído. Como a observação de Kardec já foi relativamente grande, nós vamos ler um pedacinho dos comentários de Miramês, mas não tudo, ok? Para nosso áudio não ficar muito extenso. Então ele vai falar justamente sobre a interrupção da vida na infância. E ele nos diz assim: a curta duração da existência de algumas crianças é por vezes influência da existência passada, que foi interrompida antes de cumprir seus dias na pauta da vida. O que ficamos devendo haveremos de saldar. Entretanto, pode ser igualmente, como caso mais fácil, um espírito que somente deve dias ou meses e mesmo anos para conquistar sua alforria na terra, passar a pertencer a esferas elevadas, servindo também para provações dos pais, que sempre reajustam alguma coisa com esse fato que abala os seus sentimentos. O nada se perde. Cabe nesses acontecimentos. Tudo se transforma em lições valiosas na Universidade de Deus. Olha o que ele está falando aqui também, Miramês. Que muitas vezes aquele período de dias, meses ou anos é apenas o tempo que falta para que aquele espírito galgue esferas mais elevadas, para que ele, como ele diz aqui, conquiste a sua alforria na terra. Conquiste realmente o restinho de depuração espiritual que ele precisaria passar na Terra para galgar voos mais altos e realmente condições evolutivas maiores. Aí ele continua: tudo isso se explica pelos processos das vidas sucessivas. Elas são as chaves com as quais abrimos as portas de muitos conhecimentos espirituais. Não blasfememos quando da perda de uma criança, desde quando tenhamos usado todos os recursos possíveis para a sua continuidade na Terra. Deus sabe o que faz e os agentes da divindade se encontram trabalhando em toda parte, nos dando assistência no que se refere à vida e ao nosso despertar para as realidades espirituais. As idades em que os espíritos deixam o fardo físico na Terra são diversas, na diversidade das necessidades de cada espírito. Basta que olhemos com os olhos da alma e compreendamos com a compreensão que a vida nos dotou. Tanto se vive por fração de minuto no mundo corpóreo, como por mais de um século. O Senhor é consciente do que sucede na sua vinha, que poderemos chamar de vinha de luz. Não existe injustiça em nós, nem fora de nós, nos espíritos, nem nas coisas. Tudo tem uma razão de ser, na vastidão infinita da criação. Poderemos viver felizes. No entanto, essa felicidade dependerá do nosso esforço, porque Deus já nos deu todas as oportunidades de adquiri-la. E aqui nós vamos parando a leitura de Miramês, mas o importante é que nós já tivemos condições de absorver a compreensão e o entendimento da lição desta pergunta. E mais interessante é que o processo evolutivo ele é constante, ele é incessante. Então, nós tenhamos vivido, como ele coloca aqui, poucos segundos ou um século,
tudo faz parte do planejamento da espiritualidade superior, do planejamento de Deus. E tudo, em qualquer situação que nós passemos, de alguma forma nos traz um aprendizado, nos dá a oportunidade de crescer. É sempre útil para as nossas vidas. É importante apenas que nós tenhamos condições de compreender, de fazermos essa leitura diferenciada. Como ele diz, não lamentemos a morte das crianças se nós tudo fizemos para salvá-la. Com certeza há uma razão útil e com certeza mais ainda importante e necessária para a evolução daquele espírito. Então compreendamos mais uma vez a justiça divina, a sua misericórdia, o seu amor infinito. Meus amores, queridos amigos, mais uma perguntinha termina por aqui, mais um estudo que finaliza no dia de hoje. Mas amanhã tem mais pétalas do Espiritismo para você e eu conto com a sua participação. Desejo um dia sempre maravilhoso, iluminado para você. E caso você esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92, o DDD 99191 9595. Um grande beijo, meus amores, e até amanhã.